a vitória buscar, ver a luz triunfar, sempre a seu lado, vamos lutar. Vamos vencer no final, vamos ser forte e corajoso, continuar e juntar nossa força, não desanimar da luta, forte sempre ser. Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre conlangues. Sim, é um tipo de episódio que vocês gostam bastante, porém eu preciso achar conlangues diferentes que eu possa analisar de alguma forma. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aqui nos comentários qual uma conlangue que você gostaria que eu trouxesse e com isso eu posso trazer esse tipo de vídeo com mais frequência, beleza? Eu descobri essa conlangue especificamente da She-Ra da Netflix, como vocês podem ver aqui na imagem, que uma aluna minha ela está aprendendo a escrever na linguagem dos primeiros, First One Language. Então eu quis fazer meus 10 centavos de meio que trazendo um pouco sobre o que eu achei dessa linguagem, um pouco sobre a ideia dos glifos, da grafia, que tipo de alfabeto é, algumas ideias que eu achei interessante e algumas ponderações que eu acho que poderiam ser necessárias, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre a conlangue de She-Ra, a linguagem dos primeiros. Então, eu queria começar com vocês já trazendo aqui para vocês no começo, né? Trazendo uma proposta de que o alfabeto, como vocês podem ver, aqui até vou colocar aqui o mousezinho para vocês já verem, ele é um alfabeto, no caso alfabético, né, que a gente chama de escrita alfabética, que vocês percebem que cada uma das letras possui um glifo diferente, constando uma consonantal e uma de vogais. Se fosse abjad, por exemplo, não teriam vogais, não vogais no caso glifadas, seriam vogais meio que simbólicas, onde teria a principal estrutura consonantal. Também não é silábico, porque vocês percebem que a junção das duas palavras, no caso aqui um B com um O, formaria um bo, por exemplo. Só que o que é interessante desse alfabeto, além disso, ele é um alfabeto que a gente chama de fonético, até está escrito aqui para vocês verem, é um alfabeto fonético. Não apenas alfabético, no caso uma escrita alfabética, mas também é um alfabético fonético. Podemos ter, no caso silábico fonético, podemos, porque a proposta de um alfabeto fonético, ele foca não na representação da letra, mas sim na representação do som. Então, no caso, por exemplo, o som de B, o som de F, o som de K, sendo o K de car, no caso C-A, né, car, ou no caso que a gente queira fazer um som de, sei lá, o mesmo som de K mesmo em algum momento, fazendo tipo K, no K, no C, ou K de K, o som é o mesmo, trazendo esse mesmo glifozinho aqui. Tanto que tem aí o som de com N, o som de com NG, no caso BIN, no BIN, B-I-N-G, então BIN, que tem esse somzinho levemente quebrado, não sendo o M de, no caso, night, mas sim de BIN, formando aqui. Até mesmo você não tem o som de, o som de tem como SH, mas não tem o X representado. A mesma coisa, você não tem o V, ele pega aqui a questão do W. Então você vê que a ideia é meio que representar a fonética americana, no caso acredito que seja americana, não britânica, que traz cada um dos sons consonantais, B, K, D, J, F, G, J, K, L, P e assim por diante. Pegando as vogais pegam mais ou menos da mesma forma, tendo que nós temos o som de o A, representado pelos 3 sons que ele pode ter, como said, como all e como say. Então nós temos o A como o all, temos o said, né, o E, e o say, o I.
Então você vê que tem essa leve diferença, mesma coisa no som do E. Nós temos o pet, nós temos o feet. Então nós temos o som de E e som de I. A mesma coisa no I, com o I, e o lit, com I e outra é I. Mesma coisa por good, to, go. House, fun, boy, yes. Então eu gostei bastante dessa proposta, que é um alfabeto fonético, algo que não é muito utilizado dentro das estruturas mais gerais, quando vocês vão fazer conlangs de uma forma geral. Normalmente tenta fazer uma representação direta do seu alfabeto. É algo que é feito aqui. Porém, você percebe que a proposta ela não está tão atrelada no quesito a estrutura alfabética, no caso se é consonantal vogal, se ela é fonética ou o que for, mas sim, eu achei interessante a proposta. No caso, trazendo aqui cada som representando um ponto diferente. Só o que é interessante, você percebe que vão ser 3 slidezinhos que até o próprio wiki da Shira traz como uma proposta de aprendizagem. Você percebe que a escrita ela é feita, no caso, da direita para a esquerda, como é feito no alfabeto arábico, na escrita arábica de uma forma geral. Então a escrita ela acontece da direita para a esquerda. E o que é legal sobre isso é que a origem do alfabeto, no caso da escrita arábica, pegando o início que era algo feito no entalhe das pedras, onde você percebe esse movimento de entalhe, você percebe que, na verdade, assim, para ficar mais fácil, né, esse movimento de entalhe, você percebe que ao fazer isso, a escrita é feita da direita para a esquerda. Diferentemente quando você vai escrever, no caso, com caneta, que você vai fazendo assim, nessa direção, você vê que a caneta ela traz uma ideia diferente, onde você traz o movimento a partir da fluidez do material que você está escrevendo e no material onde você vai escrever. Então uma caneta e um papel é diferentemente de você escrever na madeira, na pedra, no porrete, no couro, na faca, tanto a profundidade como a grafia, até mesmo a estrutura. E se você for ver, nós temos o princípio da formação de letras muito reto. Claro que nós temos as vogais, no caso o, até mesmo o N, trazendo essa ideia um pouco mais arredondada, mas você percebe que são linhas. E essas linhas fortes mostram talvez uma origem mais primitiva, onde foi escrito em locais mais rígidos, onde faria um rasgo, onde seria escrito, e essa conexão. Então eu achei interessante porque você consegue estudar mais ou menos até mesmo a origem da grafia, a origem da ordem que você vai escrever, a partir do material que foi originado, as propostas que são trazidas, as ideias que são conduzidas. Então eu acho bem legal que você, quando for estipular a sua conlang, definir o material onde vai ser escrito e o material de como vai ser escrito, vai definir. Tanto que fala, mas as pessoas que escrevem arábico hoje, escrevem com tinta, com caneta e tudo mais. Então, no caso, da mesma forma que a gente, aqui no Brasil, escreve e os canhotos sofrem, no outro lado, os canhotos têm a vantagem. Nesse quesito, pelo menos na parte mais de tinta, onde você consegue ver onde você está escrevendo, porque as letras estão indo, da mesma forma assim, e pegando ao contrário. Então você percebe que dá para você estipular. Se você coloca, por exemplo, que a grande maioria da sua população é canhota ou ela é ambidestra, você pode estipular a escrita fazendo com que a escrita comece central e ela vai indo dessa forma, tanto para a esquerda quanto para a direita, no quesito de como é ambidestro, as pessoas precisam escrever com a mesma frequência a frase como um todo, mantendo ali onde você tem a frase principal e vai fazendo isso. Você pode estipular diversas regras gramaticais, diversas regras ortográficas, e aqui a gente vai entrar na nossa primeira regra ortográfica interessante. Primeiro você faz a linha de base, onde você pode perceber aqui essa linha de base, e depois disso, você começa a estruturar as sílabas quebrando as palavras, sendo indo aqui nessa direção
para essa direção. O que é interessante que fala é que, no caso, aqui você percebe que, né, o shira, ela vai formando aqui, onde temos o som de shi, o som de i, nem fit, o som de r, onde tem o ra, e o som de a, no caso de ao. E é interessante aqui que as regras gramaticais de como vai ser estipulado, você vê que nós temos shira formando um único nome, formando um único conjunto de palavras. E aqui, onde nós temos escórpia, você percebe que existe s, k, or, p, i, a. Então você percebe que tem a palavra escórpia, no caso foi sk, or, p, a. Não existe, da mesma forma que tem aqui, ó, shira, uma única leitura, aqui escórpia, e seguindo aqui Shadow Weaver, onde nós temos o shadow, separa a palavra, weaver, né? Aqui onde temos o v e o r no final, não tendo a palavra aqui, né? No caso, o glifo correspondente a vogal é apenas o V mudo, que teria som de V, e o R fazendo esquisito. Até que você percebe que nós temos esse triângulo cortado como o próprio símbolo da grafia, onde nós temos até o próprio W pegando. E é interessante que você percebe que não existe necessariamente uma forma de separação. Claro, no quesito de separação de palavras, no caso Shadow Weaver, ok, existe essa separação. Mas aqui houve uma separação meio que hipotética do Scorpia. Se fosse até um quesito, por exemplo, você pode tanto escrever de uma forma geral, de uma forma fragmentada, aqui no caso a gente sabe que é uma palavra só, porque está dentro do mesmo glifo geral, e aqui seriam duas palavras diferentes, onde nós temos o Shadow de uma forma e o Weaver do outro. Um outro ponto que não dá muita clareza aqui, porém daria para se imaginar, é que a escrita não apenas é da direita para a esquerda, mas sim da direita para a esquerda diagonalmente. Porque como você percebe que a proposta já está aqui, mas Rafa, se você for ver no desenho, por exemplo, a imagem ela também pode estar escrita, no caso, a linha sendo vertical, ou até mesmo a composição da estrutura pode ser alterada a partir das ideias. Como nós estamos falando de um PDF onde foi estruturado a partir do Wiki, não existe um estudo aprofundado de por que cada um traz isso, você até percebe que existe esse elemento aqui, onde esse elemento mostra que fala assim, esses dois pontos podem ser estilizados. Tanto que eu vi algumas imagens na internet mostrando que você pode, da mesma forma que as pessoas, alguns, trazendo aqui um exemplo um pouco mais clássico aqui para vocês, você pode, por exemplo, tem gente que na hora de fazer a letra A, gosta de fazer assim. Tem gente que faz a letra A assim, então é meio que o estilo. Da mesma forma que tem gente que corta assim, tem gente que só faz o T assim, tem gente que gosta na hora de fazer o cedilha apenas faz assim, tem gente que corta, tem gente que na hora que vai fazer o são, por exemplo, faz um cedilha juntando aqui, tem gente que só faz aqui e junta para cá. Então eu sei que existem diversos formatos de escrita. Porém, se você vai estruturar uma conlang, é interessante você, na hora de estipular as suas regras ortográficas de como vai ser escrito, você pode estipular, no caso, a escrita ela é feita assim, assim, assado, porém existe formas de deixar um pouco mais estilizado de acordo com aquilo que você quer fazer. Perfeito. Vamos considerar que, seguindo aqui,
essa aqui é como se fosse o traço, tanto que tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, onde se repete esse padrão, meio que se repete um pouco levemente esse padrão aqui, esse padrão repete aqui e repete aqui, meio sendo alterado. Então você percebe que existe algumas meio que manias. Então é permitido essas manias? Parece que sim. Tanto que no próprio Wiki, que mostra alguns detalhes sobre essa linguagem, você percebe que as pessoas, cada personagem, escreve o teu nome de uma forma diferente. Da mesma forma aqui, onde nós temos a composição simples, onde nós temos aqui She-Ra, nós temos o Scorpia, né, Scorpia, aqui o Shadow Weaver, onde tem essa separação aqui. Então será que, gramaticalmente dizendo, eu poderia colocar esse ou aqui embaixo? Ou no caso, porque essa linha corresponde ao quê? A conexão da palavra. Essa linha corresponde à conexão da letra. Aqui, essa linha corresponde ao A. Claro que vocês percebem que aqui, dentro das formações das vogais, não existe linha contínua. É tudo linha contínua com triângulo, linha contínua com quadrado, linha contínua com quadrado aberto, com quadrado em um ponto. Então você percebe que existe uma grande diferença entre a conexão aqui, que você percebe que é a conexão realmente mostrando que uma letra meio que se juntou com a outra, e aqui você junta essa ideia. Então eu acredito que a forma como você escreve a palavra pode ter meio que a partir do seu estilo. Só que existe um grande problema em cima disso. Por quê? No caso que nós estamos fazendo uma palavras em inglês, não sou um conhecedor tão aprofundado da linguagem inglesa, mas fatalmente vai acontecer algum momento que a palavra ela pode ter, no caso, vamos considerar aqui o shed, né? O shed aí. No caso aqui é só S com, né, o som de sh, o A do shed, né, she, e no caso apenas nós temos o D, então é shed, shadow. Onde quer dizer isso? Você da língua inglesa, você que sabe falar inglês, precisa identificar que é shed, shadow, obrigatoriamente é shadow. Onde eu quero chegar com isso? Se não tiver uma regra estipulada onde cada forma é escrita, pode gerar uma confusão na hora de escrever, porque existe a maneira correta de se escrever. A maneira correta de se falar depende de regionalização e tudo mais e tal. Porém, quando tem a forma escrita, a forma, vamos chamar ela de culta escrita, existe assim as regras gramaticais. Você pode colocar um objeto direto antes do sujeito. Pode ser até que sim, eu já não lembro esses detalhes pormenores da língua portuguesa. Porém, não estou dizendo no quesito de frases inteiras. Eu estou colocando simplesmente aqui a palavra. No caso, guarda-chuva. Do mesmo que shadow weaver, né? Guarda-chuva. No caso, é guarda ou guarda, como é escrito aqui. Podia ser muito bem colocar aqui o O e a conexão aqui, mostrando que é uma palavra única. Mas por que raios foi colocado separadamente? Então, no caso, não demonstra uma lógica em cima disso. Mas Rafa, existe palavras que são escritas com X, outras palavras são escritas com SH, outras palavras são escritas com CH, outras palavras são escritas com SC, outras com 2S, outras com cedilha. Sim, mas no caso aqui, já que é um alfabeto fonético, não tem esses pormenores. E então, mas e se essa palavra especificamente for escrita dessa forma? Se essa palavra for escrita especificamente dessa forma, é um tanto complicado você utilizar isso como um exemplo de formação. Isso aqui é algo que está explicando a proposta. Então, no caso, é uma regra gramatical?
onde todos os substantivos terminados em o, no som de o, essa separação de sílaba é obrigatória? Ou no caso weaver, que tem aqui, também a separação é obrigatória? No caso que não poderia ser she, ha, já que existe duas, então o R seria encontrado aqui e o A. Aqui, no caso de nomes, fica aberto para escrever da maneira que quiser. Tá vendo os detalhes importantes quando a gente fala sobre uma conlang? Quando você faz uma conlang falada, você tem que tomar cuidado com tom, com timbre, sonoridade, fluidez. São alguns elementos de conlangs faladas que são importantes. Quando a gente está prestando atenção numa conlang escrita, já as coisas começam a ficar um pouco diferente. Sim, nas regras gramaticais, nas regras ortográficas, na grafia. Tudo isso é importante na hora de você estipular uma língua escrita, porque a pessoa precisa ler. No caso, a gente pega, por exemplo, o alfabeto japonês, no caso a escrita japonesa, nós temos a regra. Nós temos katakana e hiragana. Hiragana para palavras de origem japonesa e katakana para palavras de origem estrangeira. E o kanji serve tanto para, no caso, definir algumas palavras que têm alguma origem diferenciada, ou até mesmo palavras que têm a mesma sonoridade, por isso daria a mesma grafia, então eles colocam o kanji para representar formas diferentes de falar, no caso de kami e kami, onde a escrita é a mesma, porque eles não estão no alfabeto fonético, eles são um alfabeto silábico. Se as sílabas são escritas da mesma forma, a grafia é da mesma forma. Ah, mas Rafa, por que não impede de escrever, então, contextualmente? Sim, contextualmente funciona também. Porém, para evitar essa ambiguidade, eles colocaram que existe algumas palavras escritas em kanji que você separe, e com isso você sabe a diferença entre um entre outro. Então aqui, é interessante, na hora de colocar aqui, só simplesmente mostra a palavra shiha e as sílabas shi, ha. Perfeito. Então quer dizer que a regra corresponde ao quê? Qual que é o ponto? Aqui, no caso, só representa só os pontos e os gracejos. Então, colocou aqui, ó. Então, no caso aqui, a separação de sílaba é o quê? As conexões para juntar a palavra. Só tem 3 regras gramaticais aqui. A primeira regra é, você pode construir de uma palavra só, formando essa sequência. As sílabas são conectadas umas com as outras. Se as sílabas são conectadas umas com as outras, por que raios shadow não é? Ah, porque shiha é uma palavra só, tem uma sílaba só, shiha. E aqui é shadow, no caso, a separação de sílaba de Scorpia seria sk, or, pi, a. Se for a separação de sílaba dessa forma, e eu sou um energúmeno, no caso da língua inglesa, beleza. Então quer dizer que as palavras são separadas por sílaba. Então, shadowiva, beleza. Se for dessa ponto, e o problema aqui é a minha ignorância, show de bola. Então, quer dizer que as palavras são separadas por sílaba, e no caso, shira é uma sílaba só? Tenho aqui as minhas conjecturas. Ah, mas shira talvez não entre, porque shira pode ser uma palavra única, formando aqui uma composição apenas, e no caso de nomes, você pode grafar da maneira que você quiser. Beleza. Então, acho interessante a gente estipular esses fatores. Porque no caso que você escrever Rafael, o Rafael, eu vou separar ele em sílabas ou eu vou separar ele da maneira que eu quiser porque é meu nome? Ou no caso, por exemplo, se eu escrevo Campos, que é o meu sobrenome. Campos é o plural de campo ou é o meu sobrenome? Então, quando é uma questão de nome, eu coloco da maneira que quiser, porém Campos no formato de plural de campo, eu coloco na separação de sílaba, campos. Ou no caso, a separação de sílaba deveria ser usando uma regra gramatical por sílaba americana. Então eu acho que é interessante que, sim, é uma proposta legal, tem a questão da parte de ser um alfabeto fonético, show de bola, separado aqui bonitinho, legal. Esse gracejo, onde você escreve cada palavra utilizando dentro o parâmetro que você quer, então você faz o risco, escreve as palavras. No caso, a angulação da palavra talvez depende do quanto for grande
ou no caso, o nível de estilamento, né? O quanto estiloso pode ser a palavra, também depende da pessoa. Será que o estilo que você escreve representa quem você escreve ou o que você escreve? No caso, por exemplo, aqui, Shadow Weaver não tem alguma coisa que mostre uma intenção específica de mostrar esse tipo de coisa. Mas no caso, aqui, o Scorpia, será que a ideia aqui é mostrar que é um rabo de escorpião? Então a ideia é onde você quer? Onde você mostra, né, que o ponto aqui e tal, beleza? Então, beleza, vamos considerar assim que tem, beleza, ok. Separação de sílaba. Então, regra número 1. Ou a gente considera que Shira é uma sílaba só, então coloca contínuo, ou nomes, faça da maneira que você quiser. Regra número 1. Regra número 2. As palavras, então, são separadas por sílabas, formando ou uma conexão, se for uma sílaba única muito grande, ou, caso seja uma separação mais simples, você escreve onde uma palavra ela é conectada com a outra a partir de um fio de continuidade. Maravilha. Os pontos, as palavras têm que estar entre pontos, seguindo a ideia da direita para a esquerda, onde você pode estilizar dentro da sua maneira, mostrando uma proposta sua. Então seria a tua forma de escrever. Basicamente seria essa a ideia. Onde você escreve da forma que você quiser, com cedilha, com ão, com T, com A, com B. Ah, eu quero fazer então que seja um caso o assim, ou o assim, ou o assim. Todas as formas de manejo é o meu estilo de escrita. Ah, tem gente que gosta de escrever mais em itálico. Ah, não, no caso eu gosto de escrever, sei lá, um A assim. Ah, eu gosto de escrever um A assim. Ah, eu gosto de escrever um A puxando pra cá. Beleza. O estilo da grafia pode se manter? Ok, perfeito, a gente pode seguir, então, o baile da maneira que achei interessante. Sempre sendo de cima para baixo, na diagonal, ou você pode estipular a ordem. No caso, eu quero formar um formato de coração e na hora que eu escrever heart, eu posso criar essa ideia aqui e eu vou escrevendo, formando. Não se existe regra para isso. Eu vi algumas imagens, mas não sei o quão canônicas são elas, então acredito que seja algo a ser discutido. Meu parecer, de forma geral, é uma conlang interessante? Sim. Para brincar? Totalmente. Para estudar? Acredito que não exista tantas regras gramaticais aqui. Talvez se você quiser converter isso ao português, para ficar um pouco mais fácil a separação de sílabas das palavras, acho interessante. Mas eu acho que, como nós temos no quesito, ele é fonético. Existe fonemas no Brasil que não existe nos Estados Unidos. Então a gente teria que criar, ou no caso, nós teríamos que escrever em inglês, porém a escrita em inglês teria que ter uma fonética, você teria que ter um ouvido muito bom para conseguir fonetizar o que está escrito, senão vai ficar um pouco meio que a base do porquê. No japonês tem um pouco disso também, no caso hamburger, né? Mas na hora que você vai escrever como que é cada um, então você tem que meio que saber. Então eu acho assim que, de uma ideia geral, transcrever o alfabeto da língua dos primeiros para um alfabeto, no caso de língua portuguesa, de separação de sílabas é interessante. O fonético é interessante, porém teria que adicionar alguns fonemas novos que existem no português e não existem no inglês. Na mesma coisa no caso aqui de algumas palavras, a não ser que você queira realmente adaptar. No caso, fogueira seria fo, né? No caso, o, beleza? F-O, fo. Aí no caso do G, seria só o G, aí o E de pet, ou fit, lit, I. Onde o E vai? No caso vai ser de pet. Então vai ser fogue, né, de
é fogué, foguei de lit, ra, com o r. Agora o r de weaver e weaver. Tá vendo? São muitas adaptações, a não ser que você realmente faça da forma que for. O fogueira vai virar fogueira. E segue o baile. Essa é, caso você queira fazer a conversão total. Show de bola. Bem, acredito que a linguagem de Conlang aqui é uma linguagem interessante, é uma linguagem que vale a pena ser trabalhada. Acredito que, como princípio de construção, vale a pena desenvolver um pouco mais, considerando que a americana tá fechado. Eu apenas imaginaria uma forma mais com algumas regras gramaticais no quesito de a construção de uma frase, porque só temos por enquanto aqui só palavras, ou no caso vai piscando para você, porque como é arcano, aparece I am Rafael. Beleza, então fica um I some, am some, Rafael some. Beleza. Mas se eu quiser escrever uma carta para um amigo, ou isso aqui não, é apenas uma linguagem rúnica, então não existe isso. Beleza, você pode considerar também. Eu acho que vale a pena você colocar alguns porquês e responder esses porquês. Como é feito o negócio? Desse jeito. Por quê? Por causa disso. Tá. E essa coisa? É feita assim. Por quê? Tal coisa. Use e abuse da sua Conlang. Coloque ela em diversas pressões diferentes para você conseguir criar a sua língua interessante. No caso, essa língua, por ser antiga, quem consegue ler e escrever ela? Tal coisa. Qual que é o pré-requisito? Ser mago. Porque você faz o movimento, a palavra aparece e a composição da ideia vem a partir da sua mente, então você não precisa pensar nos pormenores. Se eu quiser entalhar isso numa pedra, como seria a formação de palavras? No caso, é uma pedra única onde você escreve, ou você escreve isso por rocha e você monta como se fosse um quebra-cabeça? Você tem lá um conjunto de palavras e você vai encaixando. Então eu acho que vale a pena você, quando for escrever sua Conlang, utilizando isso aqui como base, coloque a sua Conlang em desafios, em pressões, em estágios diferentes de momentos para você saber o que falta, o que sobra, e assim você tem uma ideia muito mais interessante, muito mais robusta de uma Conlang. Porque aqui, não vou chamar isso de linguagem, porque não é uma linguagem. Não vou chamar de Conlang, porque não é uma Conlang. Aqui nós temos uma transliteração do alfabeto fonético americano para o alfabeto fonético dos primeiros. Ponto. Não é Conlang, mas pode se tornar uma? Pode. Surgindo regras gramaticais, surgindo regras ortográficas, não apenas algumas pequenas observações, também fazendo literações para ter uma ideia de como vai ser feito e colocando alguns porquês para trazer um pouco mais de robusteza e profundidade para essa escrita. Então, pessoal, esse aqui foi o meu episódio falando sobre a linguagem dos primeiros. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e, obviamente, reforçando, deixe aqui nos comentários alguma outra Conlang que você gostaria que eu trouxesse. Deixe o nome, fale onde eu posso encontrar, porque assim fica fácil de eu buscar e trazer algumas informações. E assim a gente pode ir desenvolvendo um pouco mais as nossas habilidades colanguísticas e assim deixando episódios bem mais interessantes e aqueles que vocês vão gostar bastante. Beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!